Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você confere reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal em defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja o que é destaque no programa de hoje. Na Paraíba, enquanto cresce a espera por cirurgias cardíacas, equipamentos estão parados na UTI do Hospital Universitário. Indígenas do acampamento do Arenal, no Rio Grande do Sul, sofrem com as precárias condições de moradia e de atendimento à saúde. Diante de reclamações de abusos de poder com a ocupação do Complexo do Alemão, o Ministério Público Federal realiza audiência para ouvir moradores. E ainda, reforma do Código Florestal é alvo de nova rodada de debates em Brasília. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Há um ano, as comunidades do Complexo do Alemão e da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, convivem com integrantes da Força de Pacificação. A relação entre os moradores e a polícia foi discutida em uma audiência pública promovida pelo Ministério Público Federal. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão ouviu as associações de moradores das comunidades e organizações não governamentais. Também participaram do evento representantes do Exército e dos governos estadual e municipal. Doze favelas aglomeradas na zona norte do Rio de Janeiro. 400 mil habitantes em um cenário que até bem pouco tempo era palco de constantes tiroteios entre polícia e traficantes. Este é o Complexo do Alemão. As casas ficam bem perto da Vila Cruzeiro, favela conhecida por ser alvo de ações violentas de facções criminosas. Na tentativa de conter a ação dos traficantes, pela primeira vez, Exército, Marinha e as polícias civil e militar realizaram uma ação conjunta para retomar o território antes dominado por traficantes. 28 de novembro de 2010, dia em que as forças de pacificação ocuparam os principais acessos do Complexo do Alemão. Se hoje o clima é de aparente tranquilidade, naquela época não foi bem assim. Quem conhece bem o dia a dia por aqui é Paulo. Ele foi criado em uma das comunidades do complexo e lembra que os primeiros dias de ocupação das Forças Armadas não refletem a realidade de paz dos dias atuais. Acabou tendo aqueles embates, né? A força sendo colocada, de certa forma, até um pouco extrema, mas hoje eu acho que a população foi realmente se adaptando da mesma forma que os soldados em si. Eles foram se acostumando com a população e a população também se acostumando com eles. Se por um lado é possível ver crianças brincando tranquilamente na comunidade onde Paulo mora, o mesmo não acontece em outras comunidades do Complexo do Alemão. Neste vídeo, gravado por um morador, é possível perceber que a relação de alguns soldados com a comunidade ainda é de hostilidade. Agrediu, tem que dar o papo reto, você agrediu. Estes 5 rapazes foram presos por soldados do Exército quando voltavam do trabalho. De acordo com eles, não havia motivo para a prisão. Os moradores tudo vendo lá, a humilhação que a gente estava passando, aí chamaram a viatura da PM para levar a gente. Aí foi na hora que o Max falou, então vamos todo mundo para a delegacia. A gente não deve nada, quem não deve não teme. Aí ficamos lá de 3 da tarde, de sábado, a 8 da manhã de domingo, sem comer, sem beber, sem tomar banho, sem nada. Com o objetivo de defender a população de eventuais casos de abuso de poder, autoridades dos governos federal, estadual e municipal, além de representantes da OAB e de organizações não governamentais, participaram de uma audiência pública junto com moradores da comunidade. Esta procuradora do Ministério Público Federal afirma que, em um ano de ocupação, o MPF recebeu 4 casos graves que merecem ser investigados com atenção. Fatos concretos, nome, horário que aconteceu, para que a gente possa saber quem foi a tropa. Dar seguimento ao inquérito, às investigações, apurar para ver, ouvir os dois lados e também colher informações do Ministério Público Militar, que lá eles também estão tomando providências, e chegar ao final do inquérito a gente vai poder analisar se é para ser tomada alguma providência ou não. O comandante do Exército afirma que os casos de violência entre soldados e moradores são fatos isolados.
Quando isso é ocorrido, há uma fiscalização, há uma investigação. Tá? Essas pessoas se dirigem à ouvidoria ou são chamadas para fazer os seus depoimentos ou registrarem as suas ocorrências. A partir daí, tudo é apurado e as responsabilidades são definidas. Nós temos um telefone, que é o telefone do Serviço de Atendimento ao Cidadão, cujo número é 0800 021 7500. Esse telefone pode e deve ser usado pela população sempre que se ver prejudicada pela atuação das Forças Armadas, não só no Complexo do Alemão, como em qualquer outra situação. Para o Ministério Público Federal, a realização desta audiência foi apenas o primeiro passo para garantir paz e tranquilidade aos moradores do Complexo do Alemão. O MPF vai continuar na luta pela transparência do processo de pacificação das comunidades. O trabalho continua, isso é só um passo, uma fasezinha desse trabalho que a gente desenvolve já desde o início da ocupação, que a gente vem acompanhando. Enfim, o dever não está finalizado, é só um dever de ofício que a gente está aqui para isso e tem muito mais a fazer ainda. A gente acompanha toda a ocupação, até o final da ocupação, apurando concretamente os fatos de potenciais abusos que cheguem até a gente. Imagine explicar para pacientes que aguardam por cirurgia cardíaca que há uma sala com muitos equipamentos caros, parados, cheios de poeira, porque não há pessoal especializado para utilizá-los. Essa é a realidade da unidade de tratamento intensivo cardiológico do Hospital Universitário da Paraíba. A UTI foi inaugurada há 1 ano, mas o governo do estado deixou de pagar a equipe terceirizada que realizava cirurgias. Diante do problema, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública para que o atendimento seja retomado. No Hospital Universitário de João Pessoa, os pacientes sofrem para conseguir atendimento. Passa 1 mês e 2 meses para fazer o exame. Eu mesmo estou fazendo endoscopia, já faz 2 meses que estou esperando. Faz 8 anos que a gente luta por causa dessa cirurgia. A cirurgia de quê? De ouvido. Uma dificuldade para a gente chegar, a gente vem de canto longe, quando chega aqui é uma frescura danada para ser atendida e uma democracia da mulher. Os hospitais estão fazendo até vergonha. A situação se agrava na cardiologia. Em 2009, as cirurgias cardíacas começaram a ser feitas depois de uma parceria entre o hospital e o governo do estado da Paraíba. O objetivo era beneficiar principalmente pacientes do Sistema Único de Saúde, mas a UTI coronariana funcionou apenas durante 1 ano. O atendimento médico que era terceirizado foi interrompido por falta de pagamento do governo do estado. O superintendente do Hospital Universitário admite os problemas. Para ele, o caos é a consequência da falta de pessoal e só pode ser resolvido com a realização de um concurso público. Só que nós não temos vagas suficientes para acrescentar a necessidade completa para que possamos reabrir esses 7 leitos. Quantas pessoas serão necessárias para reabrir esses leitos? Olha, é um conjunto de profissionais, porque a UTI ela é composta para que seja aberta e fique aberta às 24 horas, nós precisaríamos contratar 10 médicos intensivistas, 8 enfermeiras, 26 técnicos de enfermagem, 2 fisioterapeutas, 2 nutricionistas e 1 psicólogo. Segundo dados do Ministério da Saúde, 7.269 paraibanos morreram vítimas de problema no coração só em 2009. De acordo com o Conselho Regional de Medicina, não existe na Paraíba um único hospital público que realize cirurgia cardiovascular. Diante desse quadro, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública para garantir a reativação das cirurgias cardíacas no Hospital Universitário. Entramos com um pedido liminar com relação à sala de cardiologia para que seja imediatamente retomada aquela pactuação que permitia ao Estado contratar os médicos que vão atuar ali naquela sala cirúrgica. A médio prazo se pede que a União Federal e o próprio Hospital Universitário da Universidade Federal da Paraíba façam um concurso para prover o hospital do pessoal que ele realmente necessita para poder desempenhar a sua finalidade de centro de alta complexidade. Além das deficiências de atendimento aos pacientes, mais problemas. O hospital teve banheiros interditados e equipamentos quebrados. Tudo foi constatado pelo Conselho Regional de Medicina da Paraíba durante uma inspeção em setembro deste ano.
Ele foi construído para ser um centro de referência em alta complexidade no Estado, que o Estado, infelizmente, não tem, e hoje se encontra nessa situação de sucateamento, de abandono, o teto desabando, salas interditadas, banheiros em péssimas condições, enfim. Tudo aquilo que um hospital não deve ter. A ação ajuizada pelo MPF será julgada pela Justiça Federal e envolve a União, o governo local, o município de João Pessoa e a Universidade Federal da Paraíba. No próximo bloco, o MPF entra com ação para garantir local de moradia e melhor condição de saúde para indígenas no Rio Grande do Sul. E ainda, Procuradoria da República no Pará recebe homenagem pelo trabalho de preservação das florestas. É depois do intervalo, não saia daí.